Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Canal Alvorecer Profético com mais um estudo da Palavra de Deus. E nesta oportunidade falaremos da doutrina da iminência. Antes de estudarmos sobre o arrebatamento da igreja, necessário se faz dizer que existem 3 escolas interpretativas sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos a primeira escola, que é a escola pós-tribulacionista. Essa escola ensina que a igreja passará por todo o período tribulacional, composto por 7 anos, a 70ª semana profética de Daniel. E que Jesus Cristo só arrebatará a igreja no final da grande tribulação. E olhe só, a arrebatará até o encontro dele aí nos ares e retornará com ela imediatamente para a terra. Então nós vamos falar sobre a doutrina da iminência. O que é iminência? É algo urgente, que está prestes a acontecer, que pode ocorrer a qualquer momento. E a doutrina pós-tribulacionista, ela nega a doutrina da iminência, nega também a doutrina do bema de Cristo, do tribunal de Cristo para galardoar ou não galardoar os salvos, e ela nega também a doutrina das bodas do Cordeiro, o casamento entre Jesus e a sua amada igreja. Então vamos para a doutrina da iminência. Os crentes primitivos, a igreja, tinha a expectativa do retorno iminente do Senhor Jesus. Eles acreditavam que o Senhor poderia retornar até na geração deles. E é essa expectativa que o Espírito Santo produz, tanto no salvo, no cristão individual, quanto na igreja coletivamente. Leiamos João, capítulo de número 14, versos 2º e 3º. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor Jesus incutiu na mente e no coração dos seus discípulos o seu retorno iminente para buscar aqueles que lhe pertencem. E esta era a expectativa da igreja primitiva. Vamos ler 1 Coríntios 1, verso 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1, verso 7. A doutrina pós-tribulacionista, para fazer a igreja passar pela grande tribulação, tem que negar essa doutrina. 1, verso 7 de 1 Coríntios. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra manifestação aqui, o grego usa 3 palavras, o Novo Testamento em grego usa 3 palavras: epifaneia, manifestação, parúcia, ou apocalipsis, que são palavras para a vinda ou a manifestação do Senhor Jesus. E a mais usada, parúcia, não é? Então veja que eles tinham essa expectativa. Ainda Filipenses, 3º capítulo, versos de número 20 e 21, a doutrina da iminência
do retorno urgente do Senhor Jesus era uma expectativa da igreja primitiva e deve ser do cristão, porque a Bíblia não ensina o cristão e a igreja a esperar sinais da vinda de Cristo, mas a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus. Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 20 e 21, diz-nos assim: mas a nossa cidade está nos céus. Agora, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo glorioso, o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Essa era a expectativa da igreja. E a doutrina, tanto a mid ou mesotribulacionista, que ensina que a igreja será arrebatada na metade do período de 7 anos, ou na metade do período tribulacional, também tira essa expectativa da igreja sobre o retorno iminente do Senhor Jesus Cristo. Continuando, veja o que diz a palavra, 1 Tessalonicenses 1, versos de número 9 e 10. Então, sendo assim, povo de Deus, o Espírito Santo não ensina, não exorta a igreja e o cristão a esperar um período difícil de perseguição, não, de aflição. Manda-nos esperar atentamente o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 9 e 10 de 1 aos Tessalonicenses. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira futura, à luz das Escrituras, é chamado também o dia da vingança do nosso Deus, é chamado também o dia do Senhor, desde o Velho Testamento. E o Espírito Santo nos assegura aqui que nós, esperando dos céus, Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos, ele nos livra da ira futura. E a ira futura será o período tribulacional, composto por 7 anos. Então, veja que o texto nos diz, ele nos livra a preposição da ira. E não nos livra na ira. Não está escrito na ira, mas da ira. E nos livrar da ira é nos sacar para fora do período. É nos livrar, tirando-nos para fora. Essa preposição ek, em grego, é sacando, livrando, tirando o objeto de fora da situação e não salvando, livrando dentro da situação. Então, esta era a expectativa da igreja e deva ser essa também a expectativa da igreja dos últimos dias. Aí, 1 Tessalonicenses 4, versos 16, verso 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora escute isso, o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olhe, depois nós, os que estivermos vivos. Percebe que o apóstolo Paulo tinha a esperança do retorno de Cristo em seus dias?
Ele achava que não passaria pelo processo da morte física. Depois nós, os que estivermos vivos. Por quê? Porque é isso que o Espírito Santo gera no coração da igreja, no coração do salvo, a expectativa do retorno de seu Senhor. E o cristão deve, e essa expectativa, ele prepara o cristão, essa expectativa prepara o cristão e a igreja, o cristão para duas grandes realidades: sair da terra a qualquer momento pela nossa partida ou pela vinda iminente do Senhor para arrebatar a sua igreja. Então vamos continuar aqui no capítulo 5 dessa mesma carta, dos versos 5º ao 9º, escute o que diz o Espírito Santo por meio dessa epístola paulina. 5, versos 5 ao 9. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Agora vem, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E a ira aqui é o período tribulacional, será o cumprimento da 70ª semana profética de Daniel. 7 anos de agonia sem precedentes na história humana. Será um período específico, não é? Então, e o texto está nos garantindo que Deus não nos destinou para esse período, para o período da ira. E a ira de quem? A ira de Deus. Agora, escutemos isso, povo do Senhor. Escute. Por que a igreja, ela tem essa expectativa do retorno iminente do Senhor Jesus? Imagine Deus irado, irá contra a igreja de seu Filho. É inconcebível isso, inconcebível. Então, os textos garantem-nos que a igreja será tirada antes da ira. Apocalipse, 3º capítulo e o versículo de número 10. Veja que versículo contundente. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Te guardarei da hora. Não diz te guardarei na hora. A preposição da, mais uma vez em grego ek, garantindo que a igreja será tirada desse momento de dificuldade, de angústia, de juízos sobre as nações, sobre todos quantos habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora e não na hora. Se a preposição fosse na hora, então a igreja passaria por esse período dificílimo que está por vir. Então, a igreja tem promessa de que será tirada dessa hora terrível que se avizinha de todos os moradores da terra. Ainda, para a gente fechar sobre a doutrina da iminência, nós vamos ler então, escute bem isso, Apocalipse 22, só no último capítulo de Apocalipse, 22, verso 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, do verso 7. Agora o verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar
a cada um segundo a sua obra. Agora vem o verso 17, olha só. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem. Você percebe que o Novo Testamento está repleto de textos em que revelam a expectativa do retorno iminente do Senhor Jesus? Então esses ensinos mesotribulacionista, pós-tribulacionista, eles negam a doutrina do retorno iminente do Senhor Jesus. Porque se eles a admitirem a iminência do retorno de Cristo, terão que então concordar que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. E fechando no verso 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Então vocês percebem que a doutrina da iminência, ela é bíblica e era essa a expectação que fazia com que a igreja primitiva, os crentes primitivos, aguardasse o retorno do Senhor para a qualquer momento, um retorno breve. E como eu disse, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo, destrói, negam essa doutrina tão importante. E não só ela. Olha, no verso de número 12, nós lemos, 22, verso 12, eis que cedo venho e comigo trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Galardão não é a mesma coisa que salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé, no sacrifício substitutivo do Senhor Jesus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Já o galardão será dado pelas obras. Então, segundo as Escrituras, o dia do galardão será imediatamente após o retorno do Senhor Jesus. E onde será esse tribunal em que os cristãos serão julgados segundo as suas obras para recebimento ou para a perda do galardão? É chamado Tribunal de Cristo, o bema de Cristo. Então será imediatamente após o arrebatamento da igreja. E essa doutrina, esse ensino, não se encaixa dentro da doutrina pós-tribulacionista, que ensina que no final dos 7 anos de agonia, Jesus volta, arrebata a igreja, leva até aí ao encontro dele e desce imediatamente para a terra. E aí não tem um texto que diz que após a grande tribulação acontecerá o bema de Cristo. Não há. Ao contrário, haverá o julgamento da nação de Israel, o julgamento das nações gentílicas e a inauguração do reino milenar de Cristo aqui na terra. Então, sendo assim, povo de Deus, alimentemos essa expectativa, porque nós somos a geração dos últimos dias. Conservemos a doutrina da iminência acesa em nosso coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus.